Bom dia, gente! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 7. Esse capítulo, ele vai trazer para a gente a respeito da harmonia das funções reprodutivas. Então, a gente vai ver a respeito da produção de hormônios sexuais, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia dos sistemas genitais, tanto feminino quanto masculino, a função, né, dos órgãos que compõem, a estrutura morfológica e fisiológica desses órgãos. Vai falar um pouco sobre ovulação, então a gente vai falar um pouco sobre também os componentes reprodutivos, processos reprodutivos que envolvem a reprodução humana. Então, eu dividi esse capítulo em duas partes. Nessa parte inicial, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de hormônios sexuais e dos sistemas genitais, tá bom? Na próxima, a gente conclui o capítulo. Vamos iniciar falando sobre a produção de hormônios sexuais, né, no nosso corpo. A gente precisa saber o que são hormônios sexuais, né? Hormônios sexuais são substâncias químicas que são secretadas por uma gônada. Gônada é uma glândula, né? Uma glândula que produz uma certa substância química para o equilíbrio do nosso corpo. Há exemplo de gônadas que fazem a produção, a secreção de hormônios do nosso corpo. A gente tem o ovário como sendo a gônada, né, feminina, e a gente tem os testículos, que são as gônadas masculinas. O ovário vai produzir os hormônios, a progesterona e o estrogênio, né, enquanto o testículo vai produzir lá a testosterona no corpo masculino. O que pode, né, dar características para aquele indivíduo, tanto características comportamentais, né, que a gente sabe que esses hormônios estão diretamente relacionados a certas características comportamentais, tanto masculina quanto feminina, quanto características e estímulos capazes de interferir, né, na produção de como é que eu posso dizer, de componentes que são diretamente relacionados à reprodução desses indivíduos. Então, por isso que os hormônios sexuais são tão importantes durante o estudo da reprodução humana em si. Portanto, né, esses hormônios, essa secreção que é lançada, essas substâncias químicas que são lançadas no sangue, que percorrem todo o corpo do organismo, eles funcionam de acordo com um determinado período da vida do organismo, né? Na puberdade, a partir de estímulos que são produzidos na glândula chamada de hipotálamo, que levam a outra glândula chamada de hipófise, elas liberam dois hormônios diferentes, né? Que é o FSH e o LH. A gente vai ver um pouquinho mais na frente do que se trata, né, esses hormônios. O FSH é o hormônio do folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. A gente vai já ver o que significa cada um. Além disso, a gente tem as duas gônadas lá, né? A gônada feminina e a gônada masculina. Feminino, o ovário, produzindo estrogênio e a progesterona, e a gônada masculina, o testículo, produzindo a testosterona. Aqui a gente tem representado, né, um gráfico em que a gente tem aí em proporções a produção da média hormonal, tanto masculina quanto feminina, e a idade, né, desses indivíduos. Aí a gente pode tirar algumas informações acerca da produção desses hormônios em relação à idade, né, em que esses hormônios são produzidos com mais frequência e a idade em que eles reduzem a quantidade de produção hormonal sexual tanto no homem quanto na mulher,
não é? Aí a gente tem, por exemplo, na idade de 20 anos, o homem possui o seu nível máximo de produção de testosterona, né? E a mulher também está inclusa aí dos 20 aos 40 anos, produzindo uma quantidade em crescimento, atingindo seu máximo do seu hormônio sexual, o estrogênio. E aí a gente tem o início, né, da menopausa da mulher, começando aos 40 anos, indo até os 60, em que vai ter uma queda, né, brusca na produção de hormônios sexuais femininos, relacionando diretamente com alguns comportamentos e até, posso dizer, né, alguns efeitos que a mulher vai sentir durante esse período da menopausa. Inicialmente, a gente vai começar falando sobre o FSH, que é o hormônio do folículo estimulante, que é de natureza glicoproteica. O que significa isso? Que ele é de origem de macromoléculas que têm uma ligação de proteínas e sacarídeos. Sacarídeos são açúcares, então por isso que o nome é glicoproteica, açúcares e proteínas. Esse hormônio tem a função de estimular o funcionamento das gônadas, tanto masculina quanto feminina, né? No homem, né, a gônada masculina, os testículos, ele tem a função de estimular a espermatogênese. E o que é a espermatogênese? É um processo que ocorre no interior dos testículos, a gônada, né, masculina, e é responsável pela produção dos gametas masculinos, que é o espermatozoide. Então, tem a função aí de estimular a produção do espermatozoide. E na mulher, é praticamente a mesma função, que é estimular a maturação do folículo ovariano. Esse folículo ovariano, ele tem uma função de proporcionar um ambiente ideal para o crescimento do ovócito. O ovócito é o gameta feminino, também chamado de óvulo, né? Então, todos os dois, né, tanto no homem quanto na mulher, esse hormônio tem uma função de estimular a produção desses gametas. Já o LH, que é o hormônio luteinizante, ele também vai ter funções tanto de estimulação masculina quanto de feminino, tanto no homem quanto na mulher. No homem, né, diferente lá do FSH, que estimula a produção de espermatozoides, o LH ele vai estimular no homem a produção do principal hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Nessa testosterona, a gente sabe que ela é responsável por regular, por exemplo, a fertilidade, a massa muscular, a distribuição da gordura, produção até de glóbulos brancos, que são células sanguíneas, também chamadas de hemácias, que têm função de transporte de oxigênio. Então, esse hormônio LH também é muito importante no homem. Já na mulher, ele tem função de estimular a ovulação, né? Que é um processo que ocorre durante o ciclo menstrual da mulher, né? Está diretamente relacionada à produção do gameta feminino, que é o óvulo, também chamado de ovócito, só que também está diretamente relacionada à formação do corpo lúteo. E o que é esse corpo lúteo, né? É como se fosse um cisto, que é produzido derivado de um folículo durante a ovulação, o qual ele secreta, né? Vamos supor, depois, né, do processo de ovulação, e ele vai secretar a progesterona, que é um dos hormônios, né, sexuais femininos. Essa progesterona ela vai ter um papel muito importante no equilíbrio do ciclo de ovulação aí durante o ciclo menstrual da mulher. E aí a gente comentou um pouquinho sobre os hormônios sexuais até então. Só que aí, quando a gente está falando de reprodução, cabe a gente falar também sobre os sistemas genitais que compõem, né, esse processo de reprodução. Porque, como a gente sabe, a gente faz uma reprodução do tipo sexuado. Então, é um processo que exige a troca de gametas, né? O gameta masculino
e o gameta feminino. Existe a junção, a fecundação desses gametas. Então, para que isso ocorra, esse processo de reprodução sexuada ocorra, nos homens é necessário, a reprodução em si. E como que vai ocorrer essa reprodução e como que está constituída, os órgãos que compõem, os sistemas que compõem esse processo de reprodução. Então, a gente precisa conhecer como se dá o sistema reprodutor, tanto feminino quanto o sistema reprodutor masculino. A sua anatomia, a sua fisiologia, qual a sua ligação até chegar ao processo de reprodução e a produção de um novo ser. Convém a gente observar que a reprodução humana de forma natural sempre requer a participação direta dos sistemas genitais, tanto masculino quanto feminino. E como ocorre esse processo é o que a gente vai ver a partir de agora. Bom, os gametas, que são formados nas gônadas, tanto na gônada feminina, que é o ovário, quanto na gônada masculina, que são os testículos, eles produzem esses gametas feminino, que é o gameta, o ovócito ou o óvulo, e no homem, o espermatozoide. Essa produção desses gametas, eles vão acontecer a partir de um processo que é chamado de gametogênese, certo? Só depois da produção desses gametas é que pode ocorrer a fecundação, a junção dessas duas células. E aí é importante a gente ter em mente que existem processos para a produção desses gametas. Na mulher, esse processo é chamado de ovulogênese, que é a produção do gameta, ou também chamado de ovogênese, e no homem, espermatogênese, ou produção de espermatozoide, A espermatogênese, ela vai se dar início com uma célula diploide. Então, vamos iniciar falando sobre o sistema genital masculino, O sistema genital masculino, em sua grande maioria, ele é externo. Diferente da mulher, que possui um sistema genital tanto interno quanto externo. O homem, todo o seu sistema genital, ele é externo. Além do pênis, é possível ver a bolsa escrotal, onde está o escroto, e lá estão os testículos, onde são produzidos os gametas masculinos, que são importantes durante o processo de reprodução sexuada. Aqui na imagem, a gente pode ver onde está localizado cada órgão presente no sistema genital masculino. Aí a gente pode até marcar e ver qual é a função desses órgãos no sistema masculino. Os testículos, a gente vem falando desde o início da aula. Aqui estão os testículos e eles têm função de produção lá dos gametas para o processo de reprodução. Estão diretamente relacionados à produção dos espermatozoides. Eles estão envolvidos por uma bolsa que é chamada de escroto, certo? Depois desse órgão, a gente tem os canais deferentes, o chamado também de ducto deferente. São muito delgados e conduzem os espermatozoides até, ou dos testículos até as vesículas seminais, onde elas são armazenadas. Tá aqui, ó. Aqui se produz, o espermatozoide, através desse ducto aqui, ele é levado para essa bolsa aqui, que é chamada de vesícula seminal. A uretra, ela está mais relacionada ao sistema urinário. No homem, a uretra e o sistema de liberação dos espermatozoides, eles estão ligados num único canal. Então, do mesmo canal vai sair o espermatozoide e vai sair a urina. Então, a uretra também está relacionada à liberação, a excreção da urina também está relacionada ao sistema urinário. Então, a uretra é um canal de condução da urina e do esperma também.
diferente da mulher. A mulher tem um canal que vai liberar essa urina e tem um canal, né, que está diretamente relacionado ao sistema genital dela. Então, são dois canais diferentes, enquanto no homem acontece tudo sobre o mesmo canal, que é a uretra. A uretra se encontra aqui, ó. É o canal onde vai sair o esperma e o xixi. Já a próstata, ela é capaz, né, tem a função de produzir um líquido chamado de líquido prostático. Ele secreta, essa próstata, ela vai secretar esse líquido que vai facilitar o movimento dos espermatozoides, juntando com a secreção da vesícula seminal, onde eles estão armazenados até então. Então, a próstata fica bem aqui, ó, bem ligada a essa vesícula seminal que eu mostrei para vocês anteriormente. E qual a função da vesícula seminal? A vesícula seminal, ela tem a função de produzir uma secreção nutritiva. Então, vejam, assim como a próstata quanto a vesícula seminal, elas vão produzir líquidos que vão facilitar, né, tanto a passagem do espermatozoide quanto a sobrevivência dele, né? Então, o espermatozoide ele é nutrido por um líquido, uma secreção que é produzida na vesícula seminal e ele se transporta com facilidade durante a uretra, né? Na passagem pela uretra, através de um líquido produzido lá na próstata. O outro órgão é o pênis em si. O pênis já é um órgão, né, sexual, que ele é responsável pela expulsão tanto da urina quanto do espermatozoide. E por último, a gente tem o escroto, que é esse aqui. O escroto é uma espécie de bolsa, cuja função é a de proteger os testículos que se encontram no seu interior. Aqui a gente tem outra imagem para representar a anatomia do sistema genital masculino, onde a gente pode ver de forma de um corte lateral, né, como é que eles estão dispostos e mais ampliado. Aqui o testículo, que produz lá os espermatozoides. Aqui a gente tem o saco escrotal, que vai proteger os testículos. Aqui a gente tem o epidídimo, que eu não mencionei anteriormente, mas o epidídimo é um conjunto de ductos, de canais, que vai fazer com que armazene, né, todos os espermatozoides que são produzidos aqui no testículo. Aqui a gente tem a uretra, que é o canal de passagem da urina e do espermatozoide. A gente tem o ducto deferente, que é por onde vai sair os testículos, vai sair os espermatozoides aqui, vão ser armazenados aqui na vesícula seminal, que vai produzir um líquido que vai nutrir o espermatozoide. Depois ele vai passar pela próstata, a qual vai produzir o líquido prostático, que ajuda na movimentação desse espermatozoide através da uretra, que a gente tem a bexiga, o reto. Então, todos esses componentes, aí a gente tem outros, como o corpo cavernoso, que faz parte, né, da anatomia do pênis, a glande, que faz parte do processo de estimulação do homem. Enfim, a gente tem vários tipos, né, várias anatomias mais específicas do sistema genital masculino. Mas o que mais a gente tem que enfatizar é a gônada masculina, que é o testículo, onde são produzidos, né, os espermatozoides e por onde que esse espermatozoide percorre durante o processo de reprodução. Já o sistema genital feminino, né, como eu falei para vocês, ele tem uma parte interna e uma parte externa. Por isso que as mulheres estão mais suscetíveis a terem doenças sexualmente transmissíveis.
porque o seu órgão genital, ele fica também na sua forma interna e externa, então tem um canal de comunicação entre essas duas partes do sistema genital feminino. Bom, ele é composto pela sua gônada, né, ou glândulas sexuais, que é o ovário, onde são produzidos os óvulos, e a gente vai sempre cair nessa tecla de onde são produzidos os gametas, tanto feminino quanto masculino. E aí a gente também tem as vias genitais, né? Que aí são as trompas de falópio. Atualmente nem é muito utilizado esses termos. Trompas de falópio. O próprio livro de vocês não traz esse termo trompa de falópio, ele traz tubas uterinas. Então a gente vai utilizar tubas uterinas e não trompas de falópio, mas são as mesmas coisas. Quando vocês forem estudar ou se estiverem lendo a respeito, vocês vão encontrar esses dois termos, tá bom? Quais são as funções, né, dessa via genital? A função, basicamente, é onde ocorre a fecundação, são nas tubas uterinas, né? Ou seja, é onde é conduzido os óvulos ao útero. Já o útero, ele tem a função de acolhimento, né, do novo ser durante o tempo de gestação. E a vagina é que vai permitir a passagem do fluxo menstrual para o exterior e permitir o nascimento, bem como tem a função de receber o pênis durante a penetração e onde pode ser depositado aí o esperma, que vai estar presente o espermatozoide, que é o gameta masculino. Bom, aqui a gente tem a vulva, né, que é uma imagem que eu peguei do livro de vocês, tanto essa quanto a do próximo slide que eu vou passar para vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar pelo livro, é até bom. Essa parte, a vulva, é chamada de a parte externa do sistema genital feminino. Ela é constituída basicamente por algumas partes, que é a uretra, que é por onde vai sair a urina, que diferente do homem, sai tudo por um canal só. No homem sai urina e esperma, tudo da uretra. Na mulher, não, né? Na mulher, a gente tem um canal onde irá sair a uretra e por onde se representa realmente o sistema genital feminino, a vagina, né? Então, aqui a gente tem a uretra, o clitóris, que está diretamente relacionado com a sensação de prazer durante o ato sexual. A gente tem o ósteo, né, da vagina, que está diretamente relacionada à penetração durante o ato sexual, grandes lábios e pequenos lábios, que estão relacionados à proteção, né, do sistema genital feminino. Coloquei essa imagem para a gente fazer uma comparação lá com aquela imagem do sistema genital masculino. Enquanto no sistema genital masculino, lá a gente tem um conjunto lá de glândulas, de ductos, né, para passagem do espermatozoide, na mulher a gente tem a construção de um ambiente propício à gestação. Então, veja só, aqui a gente tem a tuba uterina, né? Lembra que eu falei que a tuba uterina também pode ser chamada de trompa de falópio? Então, aqui a gente tem a tuba uterina, onde vai ocorrer a fecundação. Aqui a gente tem um ovário, onde é produzido o óvulo ou ovócito. O reto, diretamente relacionado ao sistema digestório. O útero, onde vai ser armazenado o zigoto após a fecundação. O zigoto vai ser armazenado aqui durante o período de gestação. A coluna vertebral, né? A bexiga faz parte do sistema urinário. A uretra, né, também faz parte do sistema urinário. E a vagina. Aqui a gente já tem a representação da parte
interna do sistema genital feminino, né? Onde a gente vai ter o útero. Deixa eu mudar a cor que tá muito ruim de ver, né? O útero representado aqui dentro, o ovário, as tubas uterinas e a vagina. Depois de a gente ter visto, né, a anatomia e a funcionalidade de alguns órgãos que estão presentes tanto no sistema genital masculino quanto no feminino, eu coloquei essa imagem para a gente fazer uma espécie de comparação entre os dois sistemas. Vejam que no homem, né, a sua composição ela é formada por canais, né, de ligação por onde vai passar o espermatozoide, que é o gameta masculino, até chegar ao canal onde ele vai ser liberado, que é a uretra no homem. A mulher ela já vai ter um sistema genital com uma anatomia diferenciada, preparado para receber esse espermatozoide e, né, promover a gestação desse indivíduo que será produzido na fecundação. Aí é importante a gente destacar que a fecundação vai acontecer aonde? Na mulher. Então, o homem, ele faz, né, a produção do espermatozoide masculino, ele tem a função de levar o espermatozoide até a mulher. Dentro da mulher ocorre a fecundação, ou seja, uma fecundação interna com desenvolvimento direto. O desenvolvimento ocorre no útero, né, onde vai ser gestacionado esse novo ser até o seu nascimento. E aí todo esse processo de fecundação e de passagem do espermatozoide até chegar ao óvulo, a sua fecundação e fixação no útero, até o processo de gestação, a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, por hoje é só, bons estudos. A atividade de hoje é a atividade da página 134 e 135 do livro de vocês, tá bom? E aí pode ser entregue até a segunda-feira da próxima semana. Vocês podem me entregar aí durante a semana, mas preferivelmente que seja no horário da manhã, que eu possa responder vocês, tá bom? Então, a atividade 134 e 135 do livro. Lembrando que amanhã, terça-feira, eu vou passar uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo, tá bom? Então, tanto essa atividade de hoje que eu estou passando, quanto a de amanhã para ser entregue até segunda-feira da próxima semana. Não vou passar a atividade avaliativa hoje para não ficar uma quantidade de atividades aí acumulando. Faça a de hoje e a de amanhã você já adianta a atividade avaliativa para ser entregue até segunda-feira. Bom? Bons estudos!